Boa noite, igreja. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Pegue sua Bíblia aí para a gente fazer nossa declaração de fé. Hoje é um culto muito especial para nós, um culto de ceia do Senhor, culto ao qual nós vamos aqui como igreja, como família, trazer à memória o sacrifício vicário, do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que o Senhor vai falar ao nosso coração essa noite de maneira extraordinária, sobrenatural, que você abra o seu coração, meu amado, para aquilo que o Espírito Santo vai tratar essa noite, que eu creio que Ele vai te levar para um novo nível de relacionamento com o Senhor, um nível de relacionamento profundo. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, abra o seu coração para aquilo que o Senhor irá tratar nessa noite, para a glória de Deus. Levante sua Bíblia, vamos fazer essa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Abraça sua Bíblia e vamos orar. Pai querido, Pai santo, Pai amado, queremos, Senhor, nessa noite expressar nosso carinho, nossa gratidão, meu Pai, a Ti, por estarmos aqui mais uma vez. O Senhor, meu Pai, nos guardou, e a sua graça, meu Pai, tem nos sustentado a caminharmos, a perseverarmos na fé. Quantos desafios, Senhor, está sobre nós. Desafios, Senhor, de sermos fiéis a Ti. Desafios, meu Pai, de sermos obedientes à Tua vontade, à Tua palavra. E assim, meu Pai, guiados e dirigidos, dominados pelo Espírito Santo, estamos aqui, meu Pai, sendo conduzidos, meu Pai, para a Tua verdade. Nessa noite nós pedimos ao Espírito Santo que venha, meu Pai, falar ao nosso coração, que venha, meu Pai, tirar, meu Pai, toda escama dos nossos olhos, todo tampão dos nossos ouvidos, toda cegueira espiritual que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que sejamos, meu Pai, edificados, que sejamos, Senhor, consolados, confrontados, que sejamos, meu Pai, aqui edificados pela santa e genuína palavra do Senhor. Nós oramos ao Senhor, meu Pai, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, que aumente, meu Pai, a nossa esperança, que venha, meu Pai, a cada dia o Espírito Santo nos trazer clareza, que tenhamos, meu Pai, clareza do propósito de Deus sobre nós como igreja, clareza, meu Pai, da vida eterna, clareza, Senhor, da obra do Senhor em nossa vida e através de nós. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Fale em nosso coração nessa noite, Espírito Santo, que haja cura, que haja salvação, que haja restauração, que haja arrependimento, que haja vida para a glória de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido. Deus seja louvado. Você vai abrir a santa palavra de Deus comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 11, versos de 12 a 19. Hoje eu quero tratar com vocês uma mensagem com o tema Jesus e a figueira. Nós vamos aqui ter nesse pequeno trecho de Jesus e a figueira, mas nós vamos ler aqui Jesus aqui no templo também, para a gente ampliar a nossa visão, o nosso entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nessa noite, eu quero levar vocês ao entendimento sobre o caráter de Deus. Quando nós falamos do caráter de Deus, nós estamos falando de características, estamos falando da essência do próprio Deus. Nosso Deus é misericordioso, é bondoso, é gracioso, é eterno, Ele é imutável, Ele é santo. E quando falamos da santidade do Senhor, falamos da sua moralidade. A sua santidade é a base para a nossa moralidade.
Só que, igreja, o que Jesus vai tratar no nosso coração nessa noite é algo que muita gente não gosta. Porque eu tenho percebido que, à medida que a gente vai crescendo e vai caminhando na fé, a gente vai construindo arquétipos, a gente vai construindo imagens acerca de quem é Deus. E o primeiro ensinamento para nós é: a Bíblia revela o caráter de Deus para nós. Nós precisamos ver na Bíblia o caráter desse Deus. E o caráter de Jesus é santo, é santidade. Ele é santo. Mesmo sendo um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso, Ele é um Deus santo, que não compactua com o pecado. Deus não tem parte com a maldade, meu irmão. Ele não tem parte com o pecado. Nosso Deus é puro, é santo, é gracioso, é eterno. E nesse trecho que vamos ler hoje, e vamos até aí no trecho da figueira, Jesus mostra uma faceta do seu caráter, a sua santidade. Nós vamos ver no texto aí que Jesus vai se irar com o pecado. Nós vamos ver no texto que Jesus aí vai se irar com a figueira. Jesus vai se irar com os religiosos, com os escribas, com os cambistas, com aqueles que estavam fazendo da casa de Deus, que era casa de oração, em covil de ladrões. Nós vamos perceber aí uma faceta do caráter de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar no nosso coração e que saiamos daqui edificados para a glória de Deus. Marcos 11, a partir do verso 12, vai dizer: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto, coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuraram uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor venha falar em nosso coração, que o Espírito Santo possa, meu Pai, iluminar nossa mente, para enxergarmos, meu Pai, as realidades espirituais. Que o Senhor nos conduza, meu Pai, debaixo do Teu temor, debaixo, meu Pai, da Tua santidade. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, vivermos, meu Pai, a Tua palavra, vivermos, meu Pai, em santidade para a Tua glória. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos ajudar, que venha nos capacitar para vivermos, meu Pai, conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, todo pregador do Evangelho de Cristo expõe a santa palavra de Deus por dois motivos. Primeiro, alcançar o pecador. Segundo, a edificação dos santos, edificação da igreja de Cristo. Essas são as duas direções que todo pastor, todo pregador caminha e tem como intenção ao expor genuinamente a palavra. A minha intenção hoje, através desse sermão, é edificar você, é abrir os seus olhos para uma realidade espiritual, porque o tema que eu vou abordar aqui hoje é muito importante para a sua caminhada na fé, na vida cristã. O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus tinha acabado de sair de Betânia, e Betânia era uma cidade muito importante para Jesus. Como Jesus não tinha residência na Judéia, a casa de Jesus era em Cafarnaum, na Galileia. Jesus tinha então uma base de apoio. Jesus tinha ali uma casa, uma base de apoio na região da Judéia, em Betânia.
E tudo leva a crer que essa casa, essa base de apoio que Jesus tinha na Judéia, em Betânia, esse ponto de apoio que Jesus tinha, era na casa de seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Então Jesus muitas vezes ia ao templo, e como não tinha como voltar para Galiléia, porque era muito longe, ele ficava na casa de seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, e retornava ao templo para as demais atividades, para as celebrações, no outro dia pela manhã. Aqui, quando Jesus então está saindo de Betânia, a Bíblia nos dá uma informação muito importante. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Quando, igreja, falamos que Jesus teve fome, quando falamos, igreja, de Jesus, que ele teve fome, nós não podemos enxergar essa necessidade, no caso a fome, dentro da sua literalidade, porque todo ser humano tem essa necessidade fisiológica. Todos nós sentimos fome. Jesus, sendo Deus, sendo homem, teve na sua humanidade fome. Ler que Jesus está com fome precisa nos despertar para algo mais profundo e espiritual. Precisa nos levar para um entendimento maior. Existe aqui uma demanda, existe um desejo da parte de Jesus, e toda demanda de Jesus tem de ser suprida, procura ser suprida. Então Jesus está com fome, e de repente a Bíblia nos diz que Jesus enxerga uma figueira. Jesus enxergou uma figueira. E aqui, essa informação que o texto nos dá, precisa nos chamar a atenção. Jesus não enxergou uma bananeira, ele não enxergou uma macieira, ele não enxergou uma mangueira, ele enxergou uma figueira. Marcos, Mateus e Lucas é contundente em dizer que a árvore era uma figueira, e a figueira é o símbolo do povo de Israel. A figueira é o símbolo do povo de Deus. A árvore que Jesus está enxergando é uma árvore que tem uma conexão direta com o seu povo. Então vamos lá, vamos unir as informações do texto e entender. Jesus está com fome, ou seja, existe uma demanda, e toda demanda procura ser suprida, e Jesus põe os olhos exatamente em uma árvore que não é bananeira, que não é macieira, que não é mangueira, mas é uma figueira. Portanto, a árvore que ele enxerga é uma árvore que tem conexão com o seu povo. A figueira aqui está ilustrando o povo de Israel. A figueira aqui está ilustrando hoje a igreja. Eu e você somos uma figueira que fomos plantados por Jesus. E aí então, Jesus vai olhar para essa árvore, ele vai ver uma coisa. Ele vê que ela tinha folhas. O comportamento dessa árvore é nessa sequência. Primeiro ela dá frutos, depois ela dá folhas. Ora, se as folhas já estão lá, isso significa, em tese, que os frutos também já estão lá. Se primeiro vêm os frutos para depois vir as folhas, então se há folhas, o que a figueira está dizendo? Os frutos já estão aqui. Diz o texto que Jesus vai lá e não encontra frutos na figueira. Aquela figueira então não passa de uma mentira. Aquela figueira não passa de uma propaganda enganosa. Aquela figueira é uma fake news. E ao ver isso, o que Jesus faz? Amaldiçoa aquela figueira, dizendo: nunca mais alguém coma fruto de ti para sempre. E a figueira seca, murcha e morre, diz o texto, na frente de Jesus e dos discípulos. E aqui vocês precisam entender algo muito importante. Tudo que aqueles discípulos tinham visto até aqui eram coisas desse tipo. Jesus chegava onde existia morte e terminava com vida. Jesus chegava onde tinha doença e adivinha como terminava? Com cura. Jesus, igreja, sempre reverteu os quadros nessa dinâmica. Tem morte, ele chega, tem vida. Tem doença, ele traz cura. Tem opressão, tem possessão demoníaca, ele traz libertação. Ou seja, as mudanças de cenário que Jesus promovia com os discípulos foram nessas ordens, sempre nessa dinâmica. Só que nesse dia não foi assim.
essa narrativa de Jesus e a figueira é um milagre. Os teólogos vão dizer que é um milagre negativo de Jesus, porque a figueira foi amaldiçoada por Jesus, ela secou, murchou e morreu. É um milagre, mas um milagre negativo, né? Os teólogos vão dizer. Então, igreja, essa era a sequência, né, da dinâmica da vida e dos milagres de Jesus. Agora, quando Jesus chega junto com os discípulos nessa figueira, como a figueira estava? Viva. Quando Jesus e os discípulos chegaram, como a árvore estava? Viva. E quando eles saíram, como a árvore estava, a figueira? Morta. Ou seja, eles nunca tinham visto isso. Ou seja, eles nunca tinham visto uma face diferente do caráter de Jesus. Está vendo onde o texto está nos levando? Para conhecermos o coração e o caráter de Jesus? Eles nunca tinham visto isso. Jesus chegar e mudar o cenário como ele mudou neste dia, de maneira negativa. Só que eu preciso que você entenda que este dia mudou a vida dos discípulos para sempre. Esse dia foi um marco na vida dos discípulos. Anota isso que eu vou te dizer, meu irmão. Existem visões sobre Deus. Existem visões sobre quem é Deus. Existem visões sobre o que é o Evangelho. Visões sobre quem é Jesus. Visões do caráter de Deus. Que ou a gente tem, ou a gente vai construir as nossas próprias visões. E as nossas próprias visões acerca de quem é Deus, de quem é Jesus, tendem a ser românticas, tendem a ser fragilizadas, tendem a ser muito equivocadas. Nós estamos precisando ver algumas coisas para nos lembrarmos que, a despeito da liberdade que Jesus nos dá de chamá-lo de Pai, de Abba Pai, o Senhor também é severo, santo e justo, e com isso Ele espera a santidade do seu povo. Santidade é uma parte do caráter de Deus. Algumas coisas que talvez você viu esse ano, e que até você assustou, mas a verdade é que a sua relação com Deus mudou ao ver isso. Depois que você percebeu que Deus não era aquele Deus que você vinha construindo no seu entendimento acerca do caráter dele. Sabe por quê, igreja? Às vezes é necessário vermos Lázaro morto ressuscitado, porém outras vezes é necessário ver a figueira viva morrer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes vai ser necessário a gente ver Lázaro morto ressuscitado, mas muitas vezes nós vamos precisar ver uma figueira secar e morrer, para que conheçamos e entendamos o caráter do nosso Deus. Conheçamos quem Ele é. Isso é importante entender. Eu sempre falo e volto a repetir para vocês. Precisamos conhecer o caráter de Deus. A igreja precisa enxergar que existem coisas que Jesus, que Deus espera de nós, e essas coisas Ele não negocia. Quando nós despertamos, igreja, para essa verdade, a minha relação com Deus, a minha entrega, a sua entrega para com Deus muda. A nossa adoração muda, porque se eu penso que Ele é um Deus que não espera nada de mim, ou se espera, eu lido com essa realidade de qualquer jeito. Se eu quero dar fruto, eu dou. Se eu não quero dar, eu não dou. Se eu quero viver, eu vivo. Se eu não quero viver, eu não vivo. Se eu correspondo ao chamado, eu correspondo. Se eu não correspondo, eu não correspondo. Se eu penso que Deus é indiferente à minha resposta ao seu amor, eu construo então com isso uma relação fraca com este Deus. Eu construo um relacionamento fraco com Ele. Existe uma expectativa de Jesus acerca da minha vida, acerca da sua vida. Ele espera de nós frutos para a sua glória. Mas se eu estou enxergando este texto e vendo que Jesus quis o fruto da figueira e ela não deu o fruto para ele,
Jesus então liberou uma palavra e ela secou, murchou. Então eu me assusto e chego a uma conclusão: é melhor eu colocar a minha barba de molho e começar a oferecer a Jesus aquilo que está me pedindo. Viver os sonhos de Deus, aquilo que está semeando no meu coração. Chegou a hora, igreja, de viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Chegou a hora de despertarmos do nosso sono e vivermos a vontade de Deus como igreja. Esse milagre, essa visão, nos fala sobre a seriedade deste Deus. Esse milagre mostra a severidade deste Deus. E isso, igreja, são coisas que as pessoas não gostam muito de ouvir. É difícil ouvir um glória a Deus com essa palavra. Sabe por quê? Porque as pessoas querem enxergar um Deus romântico. As pessoas querem enxergar um Deus condescendente. Se eu disser sim para Ele, tudo bem. Se eu disser não para Ele, está tudo bem. Se eu obedecer, está tudo bem. Se eu não obedecer, desobedecer, Ele está tudo bem. Não, não, não. Não está. Está ruim. E eu estou pregando para você aqui o Evangelho. E o Evangelho é: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, igreja, é melhor caminhar debaixo da obediência a Deus, porque não dá tempo mais de ficar protelando, não dá tempo mais de ficar procrastinando a vontade do Senhor. Nós precisamos entregar os nossos frutos para Jesus. Existe algo particular de cada um que precisa estar no altar do Senhor. Não dá mais para esperar, é tempo de dar fruto. Jesus então olhou para aquela figueira e viu que ela tinha folhas. Logo, a figueira tendo folhas, e aqui você precisa compreender o que Jesus está ensinando. Se tem folhas, é como se a figueira estivesse dizendo: eu tenho fruto. Mas Jesus está enxergando os frutos de longe? Sim ou não? Não. Mas Ele poderá enxergar se Ele chegar de perto. Se Ele se aproximar da figueira, Ele vai poder enxergar se tem fruto ou não, porque as folhas prometem de longe, agora a proximidade comprova de perto. Quem está entendendo aqui? O que são as folhas da figueira, neste caso, senão toda a mensagem que ela passa para os que estão longe dela, acerca de quem ela é, do que ela tem? Não é diferente de nós. Todos nós temos nossas folhagens. Isso é um jeito de passarmos o quê? Uma impressão para as pessoas acerca da nossa piedade, acerca do nosso compromisso, acerca da nossa fé, acerca da nossa santidade, da nossa generosidade, da nossa consagração, das nossas riquezas. Sabe a verdade, igreja? A cada dia que passa, nós estamos nos tornando melhores na arte de criar folhagens. Estamos nos tornando cada vez mais convincentes, e a ilusão das redes sociais nos ajuda a isso. Os arquétipos e composições virtuais nos ajudam a montar cenários e falsas realidades. Nos ajuda a fazer o quê? A dizer para as pessoas que estão longe sobre a nossa fidelidade, sobre a nossa generosidade, sobre a nossa empatia, sobre a nossa compaixão. Mas hoje Jesus vai começar a fazer algo que muita gente não vai gostar. Jesus sabe de tudo, meu amado, e Ele vai aproximar de você, Ele vai chegar bem perto de você, para saber se você tem um fruto para dar para Ele. Ele é conhecedor de tudo. E Jesus cercou essa figueira para ensinar os discípulos, para ensinar a sua igreja o seguinte: você pode ser igual a essa figueira, você pode construir folhagens convincentes para todos, você pode criar uma imagem que convença seus familiares, seus irmãos, mas não tenha dúvida, todas as vezes que você disser que tem, todas as vezes que você disser que é, todas as vezes que você disser que pode, eu não vou cair nessa conversa que os outros caem por aí, eu vou dar alguns passos na sua direção, porque não tem folhagem que resista o teste da proximidade de Jesus. É de perto, igreja, que a gente vê de fato quem tem fruto de verdade. É de perto. É de perto que eu vejo quem é de verdade e quem não é de verdade.
sabe o que Jesus está fazendo hoje? Ele está aqui, vasculhando os nossos corações. Ele está aqui nessa noite, chegando bem de perto e olhando os galhos, as folhas, porque com Jesus, igreja, é diferente. O Senhor não quer que ninguém seja um construtor de imagem. Ele não quer, eu não quero que ninguém dentro da igreja seja uma propaganda enganosa, seja um fake news. Ele quer frutos. Ele quer uma vida verdadeira. O Evangelho nos convida a arrancar as máscaras da hipocrisia. Tem muito crente fake news dentro da igreja. O chamado do Evangelho nunca foi para ser um sepulcro caiado, sempre foi para dar vida aos sepulcros. O Evangelho nos chama para uma vida idônea, nos chama para uma vida transparente, nos chama para uma vida de santidade. Tem muito crente dormindo, tem muito crente indiferente à vontade do Senhor e achando que está tudo bem. Não está. Tem muito crente brincando com a cara de Deus e pensando que está tudo bem. Não está. A pessoa está na igreja, talvez há mais de 5, 10, 15 anos, e não tem um fruto para dar para Jesus. A pessoa não cresce, não rompe, não amadurece, não avança, não tem um fruto para dar para Jesus. O camarada está com a mulher há 10 anos morando com ela e não casa. A pessoa não cresce, não rompe, não frutifica. Pessoas que estão mostrando folhas, mas vivem na mentira, vivem na avareza, não tem fruto. O Senhor Jesus está aqui hoje para dar uma oportunidade para nós de arrependimento. Ele quer te dar uma vida de verdade, meu irmão. O Senhor Jesus está aqui porque Ele quer te dar um casamento de verdade, um casamento verdadeiro, um casamento que vai muito além de uma foto no perfil no Instagram. Jesus quer te dar uma vida de verdade para você ser verdadeiro e não uma fake news. Eu vou te dar um dado muito triste. Muitas pessoas que mostram folhas e não frutos, quando você chega de perto para comprovar, você se decepciona. Porque são, na verdade, uma propaganda enganosa. Não passem disso. São fazedores de folhagens, fazedores de arquétipos. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Faça igual Jesus. Chega bem de pertinho dela e começa a caminhar do lado dela. Faça igual Jesus fez com a figueira. Olha a seriedade disso, igreja. Jesus se aproxima da figueira, vasculha a figueira e não encontra nada senão folhas. Ou seja, uma imagem propagada da figueira. Não havia verdade, só havia promessa. Não havia efetividade, só havia discurso. Isso que Marcos está dizendo, só que ele complementa com uma informação que até nos confunde, lendo pela primeira vez o texto. O que ele vai dizer? Olha o que Marcos vai dizer. Não havia nada, porque não era tempo de figos. Não havia nada, porque não era tempo de figos. Porque se você procurar a manga em uma mangueira no mês de abril, não reclame de não achar, porque abril não é mês de manga. Então Marcos está dizendo, não era tempo de figos. Se não é tempo de figos, a figueira não tem culpa. Se a figueira não tem culpa, Jesus está equivocado. Se Jesus está equivocado, não faz sentido o que eu estou pregando para vocês. Mas espera aí, porque existe um detalhe no texto. Se não ser tempo de figos fosse uma justificativa suficiente, por que Jesus teria continuado a fazer o que fez? Primeira pergunta. Se não estar no tempo de figos, de dar figos, fosse uma mais justificativa que encerrasse a questão, porque mesmo depois, sabendo que não era tempo de figos, Jesus olha para a figueira e diz, nunca mais como alguém fruto de ti.
Isso é muito importante entender, igreja. Porque mesmo não sendo tempo da figueira, dar figos, isso não aplacou a ira do Senhor. Não ser tempo de dar fruto não mudou em absolutamente nada o que Jesus estava decidido a fazer com aquela figueira. Você disse que tinha, através das folhas, eu me aproximei, verifiquei e vi que você era uma fake news. Portanto, ninguém mais coma fruto de ti. Se não tem fruto para mim, que sou criador de todas as coisas, mas ninguém come de você. Ela secou e murchou. A conclusão é: não ser tempo de figos não foi uma justificativa que Jesus não aceitou. Agora a pergunta é: por quê? Porque figueira, meu irmão, não é bananeira, não é mangueira e não é macieira. Bananeira, mangueira, macieira podem pôr no tempo uma justificativa para não entregar o fruto. Figueira não. Talvez agora você me diga: ah, pastor, eu sempre digo que eu não tenho tempo. Então, meu irmão, vai ser bananeira, mangueira, macieira. Não vai ser figueira. Pastor, eu quero sempre apresentar para Deus meus planos e com isso Ele entender que eu não estou podendo agora dar fruto, então vai ser, meu amado, qualquer outra coisa. Porque se você quiser ser figueira, você nunca poderá dizer para Jesus, o dono da figueira, que você não tem tempo. Lembra no começo da pregação que a figueira é a ilustração do povo de Israel e da igreja hoje? Decida hoje, meus irmãos. Se você não quiser ser cobrado por Deus, se você quiser continuar dando desculpas para Deus, como você faz para todo mundo, vai ser outra coisa, meu irmão, menos figueira. Se você quiser ser figueira, aceite a pressão e dê fruto para a glória de Deus. Mas a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer como igreja. Na verdade, em português mais claro, precisamos parar de sermos crentes mimizentos. Essa é a verdade. Eu fico observando alguns crentes que chegam no trabalho, as pessoas fazem o que querem com ela. Uma pessoa, o patrão põe o dedo na cara dela, fala o que quer com ele, e a pessoa fica quietinha. Mas chega aqui na igreja, um líder, um pastor, cobra alguma coisa da pessoa, sabe o que a pessoa tem coragem de falar? Ah, a igreja não me amou. Ah, eu acho que eu estou vivendo uma relação abusiva com meus líderes, com os pastores. Meu irmão, amadureça na fé e pare de dar trabalho para pastor e líder. Relação abusiva com a liderança da igreja porque você foi cobrado em uma demanda? Relação abusiva porque perguntaram por que você não veio, tendo dito que viria? Porque chegou às 8 e você precisava chegar às 7? Então quer dizer que você suporta as pressões lá fora, no setor corporativo. Lá fora, nós tomamos na cabeça porque queremos empreender, queremos crescer financeiramente. Nós abaixamos a cabeça para quem paga o nosso salário. Mas quando chega na igreja, na casa do Pai, no lugar onde as figueiras são plantadas para dar fruto, você não admite pressão? Você não admite cobrança? Coloca amor nas minhas palavras. Se você age assim, você não é crente. Vou te dar um conselho. Comece a rever urgentemente os seus conceitos. Porque Jesus hoje está sondando a sua vida, tentando encontrar aí um fruto na sua vida. Jesus está sondando eu e você hoje, querendo encontrar um fruto. Sabe, igreja, nós precisamos crescer e amadurecer na fé. Precisamos deixar de sermos crentes mimizentos. Precisamos parar de romantizar a igreja de Jesus. Porque muitos têm olhado para a igreja de Jesus e têm olhado para o próprio Deus e têm romantizado esse Deus e romantizado a igreja dele.
E quem romantiza Jesus, e quem romantiza a igreja, vai viver eternamente frustrados dentro da igreja. Dentro da igreja. Pare de romantizar a igreja de Jesus. Você não pode falar nada para a pessoa que a pessoa acha ruim e vai embora da igreja. Não aceita repreensão, não aceita feedback. A pessoa está indo para o buraco, o pastor, o irmão, o líder está olhando, vai aconselhar, vai falar, a pessoa não aceita, pega e sai da igreja. Meus irmãos, vai sair 10, 20, 30, 40, 80, 100, vai ficar eu, a minha esposa, a minha filha. Mas se eu precisar falar com você, eu vou falar. Se for preciso ficar só eu aqui no altar, para pregar para as cadeiras vazias, eu vou pregar. Do mesmo jeito que eu estou pregando aqui para vocês. Porque eu não estou aqui para agradar pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, que ele serve o evangelho, e o evangelho que ele serviu não foi para agradar pessoas, foi para agradar a Deus. Quem serve o evangelho para agradar pessoas, não conhece o evangelho. Já começa por aí. O evangelho não foi feito para agradar as pessoas, foi feito para agradar a Deus e para amar as pessoas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que Jesus se sente à vontade em requerer da figueira fruto? Jesus não aceitou a desculpa de que não era tempo, não colou, ele não aceitou. E ainda dá uma palavra de punição severa no final. Por que Jesus está à vontade em fazer isso? Porque é figueira e não bananeira. Porque é o povo dele. Jesus não foi bater, meu irmão, na porta do Egito para pedir um fruto. Jesus foi bater na porta de Israel. A figueira simboliza o povo de Israel. A figueira simboliza a incredulidade do povo que rejeitou Jesus, que crucificou o Senhor. A figueira representa a minha pessoa e a sua pessoa antes de encontrarmos com o Senhor. Jesus cobrou aqueles que ele plantou, aqueles que ele investiu. Mas sabe o que é curioso aí? Nós gostamos quando somos plantados. Gostamos quando alguém investe em nós. Mas não gostamos quando somos cobrados. Não gostamos. A parte de ter sido plantado, quando ninguém queria plantar você e confiar em você em lugar nenhum, a parte de ter recebido investimento do céu, quando ninguém queria investir em você, coisa nenhuma, isso a gente aceita com alegria. Mas quando vem a primeira pressão do evangelho, quando Deus estabelece o primeiro nível de cobrança, seja na palavra de Deus, ou seja na boca dos pastores e líderes, os santos ministros, a quem Deus levanta para estabelecer as regras e disciplina na igreja, os limites da congregação, sabe o que acontece? As pessoas começam a pular fora. Mas nós gostamos do investimento, nós gostamos da confiança que recebemos. Meu irmão, da mesma forma, meu amado, que você celebrou o plantio e o investimento que você recebeu, comece também a celebrar as cobranças, porque a cobrança é o jeito de Deus te aperfeiçoar. A cobrança do evangelho é o meio de você romper com a estagnação, com a paralisia, para não se tornar um crente imaturo, mimizento. Você precisa entender que a igreja é um ambiente de aperfeiçoamento. Para de romantizar a igreja. Igreja não é clube social. Não é. Se você não quer cobrança, se você quer viver do jeito que você quer, você precisa ser sócio de um clube. Lá você vai ter a piscina, vai ter a comida do jeito que você quer, você vai viver do jeito que você quer. A igreja de Jesus não é clube. É diferente. Só que tem muita gente invertendo as coisas. Tem muita gente iludido dentro da igreja. Tem muita gente aí que não entendeu o chamado de Deus para nós, de sermos crentes fervorosos, de sermos cristãos verdadeiros, autênticos, genuínos, pessoas que vão dar frutos para a glória de Deus.
essa figueira pensa como muito de nós pensamos. Se eu não ofereço fruto para o Senhor, só diz a respeito que eu não estou oferecendo e tá bom. Eu não quero oferecer, então tá bom. Se eu não ofereço frutos espirituais para o Senhor, isso só faz falta para mim mesmo. Então tá bom. Só gera punições, problema para mim mesmo. Então deixa eu na minha. Pois o mistério da figueira, igreja, está na grandeza do que significa dar fruto. Eu quero te levar para um olhar na grandeza que significa você produzir um fruto. Meus amados, eu não estou falando de trabalhar para o Senhor, não estou falando de atividade, desse ativismo louco que as pessoas vivem dentro da igreja, pessoas com a vida toda atrapalhada, casamentos sendo desfeitos, e o camarada servindo com a cara de pau à igreja, dizendo que está tudo bem e não está tudo ruim. Não estou falando disso. Eu estou falando de dar frutos para o Senhor. Pare de ficar confundindo o reino de Deus com o mundo corporativo aí fora. Eu estou falando sobre dar fruto. Estou falando sobre o caráter de Cristo imprimido na sua vida. Eu estou falando sobre a essência do Evangelho resplandecendo em você e através de você. Eu estou falando sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pare, meus irmãos, de permitir que vozes, falas de desigrejados, pessoas complexadas, pessoas problemáticas, pessoas que não tiveram peito e coragem para ser igreja, porque para ser igreja, meu amado, tem que ter peito, tem que ter coragem, pessoas que nunca tiveram um coração ensinável, pessoas que nunca foram subordinadas, pessoas insubmissas. É fácil essas pessoas saírem por aquela porta e criarem narrativas para tirar do teu coração o amor e o desejo de servir a Deus e o seu reino, porque elas não tiveram coragem, sempre foram insubmissas, sempre foram vaidosas, nunca quiseram sentar, sempre quiseram falar, sem nunca sentar para aprender, para ouvir. Essas vozes, meus amados, não pode te abalar a certeza que você tem sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não pode. A igreja de Jesus é uma casa para quem quer dar fruto. 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 Agora eu cheguei à conclusão. Vocês acham que eu fico em casa pensando como eu vou atarefar vocês para engajar a igreja? Você acha que eu estou deixando a minha vida para viver os sonhos de Deus? Irmãos, eu tinha outros sonhos, outros projetos para mim, para Amanda e para Isabela. Eu deixei tudo para viver o sonho de Deus. Você acha que eu fico em casa pensando, imaginando coisas para atarefar vocês, para engajar a igreja? Se alguém pensa assim, está totalmente enganado. Anota isso que eu vou te dizer, meu irmão. Tudo que nós fazemos aqui, enquanto igreja, com os ministérios, com os discipulados, com os GCs, cursos, é com um único objetivo: te aproximar de Cristo, te aproximar da videira, para você dar fruto. É isso que Jesus espera da sua igreja. Mas eu estou olhando tudo. Os meus olhos estão olhando. A gente começou a turma do Crescer com 19 pessoas. E nós vamos ter que parar com o curso com 2, 3 pessoas desistiram. Meus irmãos, é lamentável. É lamentável. É triste ver a falta de responsabilidade das pessoas. As pessoas querem mudança, mas não querem mudar. As pessoas querem viver novidade de vida, mas não têm a coragem de dar um passo em fé em direção àquilo que Deus tem para a vida delas. Meus irmãos, quem vive assim vai viver a vida inteira estagnado, sem experimentar nada do Senhor Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Impossível quer dizer que não existe possibilidade.
Se Deus, meu amado, não tiver espaço na sua agenda, no seu tempo, na sua prioridade, você não entendeu o que é o Evangelho. Estou falando para você abandonar a tua vida de forma irresponsável para você viver dentro de uma igreja. Eu estou falando para você ser transformada por Jesus e viver a sua vida da maneira que glorifica Ele. É diferente. Pessoas que vão ser tidas como chatas, desagradáveis, como um pastor, como um líder, precisam falar isso para você, porque essa é a realidade que nós estamos vivendo. Se eu não te alertar sobre essa realidade, você vai passar a vida inteira pensando que a igreja de Jesus é uma fábrica de demandas para pessoas desocupadas. Viver em igreja, meu irmão, é uma oportunidade de você expressar o Evangelho de Cristo. E deixa eu te dizer algo, ninguém vive o Evangelho se não der fruto. Ninguém. Ser igreja, meu irmão e minha irmã, não é trabalho, não é ativismo, não é fardo como muitos pensam. Ser igreja é muito mais profundo do que você imagina. Ser igreja é acolher as pessoas, ser igreja é cuidar uns dos outros, ser igreja é ser confrontado, ser igreja é ser amado, ser igreja é viver o discipulado de Cristo, ser igreja é servir os irmãos. Isso não é fardo, isso é alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. A grande pergunta hoje, igreja, é: se Jesus lavrar uma sentença sobre nós, o que nós tornaremos? Quem somos nós? Jesus não quer religiosidade da nossa parte. Israel estava cheia de religiosidade. É possível estar dentro da igreja e nos envolvermos com as coisas de Deus, como tem muitas pessoas fazendo dentro da igreja, envolvendo com as coisas de Deus e não sendo tocado por Deus. Israel era só religiosidade. É possível que você venha para a igreja, que você escute um sermão, é possível que você cante os hinos de adoração ao Senhor, é possível que você participe das vigílias de oração, é possível que você faça tudo isso e volte para sua casa e não mude nada, não transforme absolutamente nada na sua vida. Nada. A grande pergunta é: se Jesus disser a nós, como Ele disse, a figueira, fique como você está, como nós estaremos? Sem fruto? Apenas uma fake news no reino de Deus? Hoje é o dia de fazermos uma profunda análise do nosso coração. E a grande pergunta, igreja, é: Jesus usou o seu poder para matar aquela figueira. Por que Ele não fez o mesmo para restaurar essa figueira? Porque Jesus tinha lições importantes para ensinar os discípulos, eu e você e a sua igreja, nessa narrativa. Jesus, nesse episódio, está explicando o fracasso do povo de Israel, da nação de Israel. O povo de Deus estava estéril, tinha apenas folhas, não tinha aparência, mas nenhum fruto para dar. Então aprove o Senhor se esvaziar voluntariamente e vir a esse mundo e revelar quem é Deus, e morrer por mim e por você, para que hoje eu e você, através do sangue de Cristo, possamos viver uma nova vida, possamos viver em novidade de vida e dar frutos para o Senhor. Assim éramos eu e você, antes de conhecermos a Cristo. Agora que estamos em Cristo e somos impactados pelo seu amor, pelo seu caráter, temos a responsabilidade. Eu não gosto muito da palavra obrigação, eu gosto da palavra responsabilidade, de darmos uma resposta ao amor de Deus e darmos frutos para a glória de Deus. Você precisa, meu amado, expressar a santidade do caráter do nosso Deus. Todos nós. Jesus sentenciou aquela figueira a ficar como ela estava. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz sobre esse assunto, que Jesus não apenas amaldiçoou aquela figueira, ela já era uma maldição. Aquela figueira já era uma maldição. Ou seja, Jesus disse para ela: como você sempre foi estéril, sem graça, sem vida, fique como você está.
Sabe qual é o maior juízo de Deus hoje para os homens, para a humanidade, para esse mundo? Tem muito crente que pensa que é a escassez, que é Deus pesando a mão, que é uma doença que chega, que é a falta de recurso que chega, que é talvez um abandono familiar. Sabe qual é, igreja, a maior mão pesada de Deus nas pessoas hoje? É Deus entregar as pessoas a viverem da maneira que elas querem. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos, e o Senhor entregou as pessoas ao desejo do seu coração. Quando Deus tira a mão da pessoa e deixa ela viver da maneira que ela quer viver, esse é o maior juízo de Deus para a vida de uma pessoa. Vive do jeito que você quer, sem fruto, sem arrependimento, sem graça, do teu jeito. Esse é o maior juízo de Deus, hoje. Jesus está aqui hoje para reverter o cenário da sua vida. Guarde isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero profetizar na vida de vocês, igreja. Nós vamos ser uma igreja que vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Vocês vão viver o extraordinário de Deus. Nós vamos dar muitos frutos. Toda a decisão que você tomou de não abrir mais o seu coração, de não abrir a sua casa, de não confiar mais em ninguém, de ficar de igreja em igreja, de pulando de galho em galho, por causa das frustrações, das decepções que você teve. Hoje o Senhor Jesus está curando o seu coração. Você vai dar muito fruto para a glória de Deus. O Senhor Jesus hoje está curando as emoções de muita gente aqui. Você vai voltar, meu irmão, a ter prazer em ser igreja. Você vai voltar a ter prazer na comunhão. Você vai voltar a ter prazer na leitura da palavra de Deus. Você vai voltar a ter prazer na oração, no secreto. Você vai voltar a ter prazer em ofertar, em contribuir na obra de Deus. Em nome de Jesus, seja restaurado. Você que está aqui hoje e não está dando fruto, porque foi ferido nos relacionamentos, hoje o Senhor está curando a sua ferida. Você vai ser curado e vai dar muito fruto para a glória de Deus. Abra o seu coração, meu irmão, e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Pai, por esse momento, pela Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, estéreis como aquela figueira. Tenha misericórdia de nós, Senhor, da nossa vida. Não nos deixe, meu Pai, estéreis como aquela igreja, como aquela figueira ficou. Queremos hoje, meu Pai, em oração, pedir perdão, Senhor. Perdão, meu Pai, pelas nossas negligências. Perdão, Senhor, por muitas vezes, Senhor, não darmos o devido valor às coisas preciosas do reino de Deus. Perdão, Senhor, por não dar valor, meu Pai, à graça, ao Teu amor, meu Pai, à salvação que o Senhor nos deu. Queremos, Senhor, pedir perdão por sermos estéreis, por não dar fruto, meu Pai, no Teu reino. Queremos, meu Pai, debaixo desse entendimento, Senhor, e no mesmo espírito, como igreja, em oração, meu Pai, refletir sobre isso. Que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, que venha incomodar o nosso coração, que tenhamos, meu Pai, o entendimento, a compreensão, que existe uma expectativa do Senhor sobre nós. Existe uma expectativa de Deus sobre nós, de darmos frutos para a Tua glória. E nessa noite, Senhor, nós oramos como igreja, pedindo ao Senhor, meu Pai, que o Senhor traga arrependimento para nós, que o Senhor traga, meu Pai, compreensão, que o Senhor traga para nós, meu Pai, compreensão do que é o reino de Deus, compreensão, meu Pai, do seu caráter, compreensão, Senhor, do que é ser igreja, compreensão, meu Pai, do que é ser um crente, meu Pai, que te adora em espírito e em verdade. E nessa noite, meu Pai, nós oramos, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração, Senhor, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Antes da gente cantar essa canção, gostaria de fazer um convite para você. Você que está aqui essa noite, talvez ainda não fez essa oração, essa confissão de fé. Você que quer
fazer essa oração, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que quer receber nessa oração e a bênção do Senhor, a graça do Senhor, gostaria de orar por você. Existe alguém em nosso meio que ainda não fez essa oração de entrega ao Senhor? Você que talvez estava afastado, distante, você que talvez já fez essa oração, mas não perseverou, não continuou, você desanimou no meio da jornada, no meio do caminho, e deixou Jesus, deixou a igreja, mas hoje você está aqui, e o Espírito Santo está falando com você, e você quer se reconciliar com o Senhor. Eu gostaria de orar por você. Existe alguém em nosso meio? Amém? Glória a Deus, vem cá, eu vou orar por você. Vem cá. Existe mais alguém, igreja? Você que está aqui nessa noite e quer fazer essa oração de reconciliação com o Senhor, você que foi tocado, irmãos, pelo Espírito Santo, nós vamos orar por você nessa noite. Amém? Vamos orar pelas nossas irmãs? Vem cá, meu filho. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar pela Jaqueline, pela Jaque. Aceitar? Vai aceitar Jesus. Glória a Deus. Deus tem o tempo certo, né? Deus seja louvado. Glória a Deus. Ela vai aceitar Jesus, em nome de Jesus. Júlia, a nossa preciosa Júlia vai aceitar Jesus, e a Jaque vai reconciliar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar por elas? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, Senhor. Está a Júlia, meu Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, meu Pai, como igreja, meu Pai, orando, Senhor, agradecendo o Senhor, meu Pai, pela vida da Júlia. Ela que está aqui, meu Pai, reconhecendo o Senhor, meu Pai, como Senhor e Salvador da tua vida. Estamos aqui, meu Pai, como igreja, declarando bênçãos, meu Pai, sobre a vida da Júlia. Que ela seja, meu Pai, impactada, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo. Que a Júlia venha viver, meu Pai, uma nova vida em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, meu Pai, venha constranger a vida dela de uma maneira, meu Pai, sobrenatural, de uma maneira extraordinária. Que a Júlia saia daqui, meu Pai, dessa noite, entendendo quem é Jesus, conhecendo o caráter de Deus, entendendo, meu Pai, o privilégio de ser igreja. Que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, tocar na vida dela. Toca, Senhor, nas emoções dela. Toca, Senhor, na parte física dela. Toque, Senhor, na mente dela. Toque, Senhor, nas emoções da Júlia. Que ela seja, meu Pai, curada. Que ela seja restaurada. Que ela venha experimentar, meu Pai, do perdão, da salvação, da graça de Deus. Assim nós oramos, meu Pai, como igreja. Que ela venha, meu Pai, sentir, meu Pai, o precioso, o constrangedor, o irresistível amor de Jesus pela vida dela. Assim nós oramos, meu Pai, pela Júlia como igreja. Que ela seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Toda a sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, Jaqueline, meu Pai, que foi tocada pelo Espírito Santo. Ela, meu Pai, que está aqui se reconciliando com o Senhor, meu Pai. Estamos, meu Pai, orando aqui como igreja, que ela seja tocada, meu Pai, pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, que a Jaqueline venha, meu Pai, conhecer o caráter do Senhor, que ela venha, meu Pai, ser constrangida, meu Pai, pelo amor de Deus, que o Senhor venha, meu Pai, falar com ela no íntimo dela, que ela venha, meu Pai, entender o quanto ela é amada pelo Senhor, o quanto, meu Pai, o Senhor, meu Pai, é amor, meu Pai, o quanto o Senhor se entregou pela vida dela, que ela seja, meu Pai, constrangida por esse amor, que ela saia daqui nessa noite, meu Pai, entendendo, meu Pai, o poder do Evangelho, que ela venha dar muitos frutos para a tua glória, meu Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a esterilidade, nós repreendemos em nome de Jesus toda obra maligna, toda obra de Satanás para ceifar essa vida, para tentar ceifar essa vida, seja repreendido em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, que a obra de Deus, que a graça de Deus, que o amor de Cristo esteja sobre a vida da Jaqueline, que ela seja, meu Pai, constrangida, que ela seja, Senhor, renovada, que ela saia daqui desse culto, meu Pai, renovada, que ela saia perdoada, que ela saia, meu Pai, daqui amada, que ela se sinta
meu Pai, aqui constrangidas pelo Teu amor, e que ela possa, meu Pai, caminhar em novidade de vida. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe a família dela, abençoe aonde ela estiver, meu Pai. Abençoe, meu Pai, a vida dela, cure as emoções dela, cure, meu Pai, os sentimentos dela, cure a mente dela, meu Pai, que ela venha entender, meu Pai, quem é o Senhor, que ela venha, meu Pai, compreender, meu Pai, e entender, meu Pai, o privilégio que temos de ser chamados filhos de Deus, de sermos igreja, de sermos amados por Jesus. Assim nós oramos, meu Pai, como igreja, pela vida da Jaqueline, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Existe uma expectativa, meu irmão, minha irmã, de Jesus sobre nós. Ele deseja, Ele anseia que você dê frutos para a glória de Deus. Ele deseja isso. Que possamos entender e compreender e viver essa verdade para a glória de Deus, amém? Vamos orar pela ceia do Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, pela ceia. Queremos aqui, Senhor, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos, meu Pai, participarmos da Tua mesa, porque nunca foi sobre nós, Senhor, e nunca será. Sempre será, meu Pai, sobre o sacrifício do Senhor. Sempre será, meu Pai, sobre o Teu amor, sobre a Tua bondade, sobre a Tua misericórdia, sobre a Tua graça. Sempre será, meu Pai, sobre um Deus que escolheu nos amar e se entregar, meu Pai, de maneira constrangedora. Assim nós oramos, meu Pai, como igreja, abençoando aqui o pãozinho, abençoando o suco de uva, simbolizando o sangue da nova aliança, o pãozinho simbolizando o corpo do Senhor, que foi moído pelas nossas transgressões. Assim como disse o profeta Isaías, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Hoje nós celebramos, Senhor, celebramos, meu Pai, a vida, celebramos, meu Pai, a sua morte, a sua ressurreição. Hoje nós olhamos, meu Pai, para o lado e vemos nossos irmãos, vemos a igreja do Senhor, fruto, meu Pai, do seu penoso trabalho, como disse o profeta Isaías. Hoje estamos aqui, meu Pai, celebrando e vivendo algo que o Senhor conquistou para nós. Nunca será sobre nós. E assim nós oramos, meu Pai, pela ceia do Senhor, que possamos como igreja participarmos desse momento para a glória de Deus. Aleluia. Que você possa cantar essa canção, meu amado, em espírito de adoração.